Vamos hoje, como eu disse, receber a Paula Pontes Mota. Eu vou apresentá-la rapidamente, porque são muitas as suas qualidades. Deixa eu trocar minha tela aqui. Aliás, deixa eu compartilhar minha tela, que aí fica melhor. Vamos ver se vai dar certo aqui. Onde é que está o meu mouse? Eu vou inverter aqui. Pronto. Aqui está. Bom, a nossa convidada de hoje é engenheira civil pela Universidade de Fortaleza, é também arquiteta e urbanista da mesma Universidade de Fortaleza, é mestre pelo programa de pós-graduação de Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, foi finalista do Prêmio BIM de 2018 do Sinduscon São Paulo na categoria acadêmica, professora do curso de especialização Master Internacional Zigurati Learning, é diretora BIM da CIPO, com mais de 14 anos de experiência em construção virtual e implantação de BIM, sendo com vasta experiência em Autodesk Revit, parte de estrutura, arquitetura e instalações, em diversas obras, totalizando mais de 1 milhão de metros quadrados de construção virtual, gente, não é para qualquer um, tá? É consultora em BIM Maturity Assessment em empresas estrangeiras, pesquisadora e consultora do BIM, esse eu não sei como ler, Paula, me perdoa. É BIM Excellence. BIM Excellence. BIM Excellence Initiative, sendo uma das responsáveis pelo projeto MUT, aqui é 4040. 4040. Não, E Project Leader do microprojeto F2 Model Use Template. Então, Paula, passo a palavra para você, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, que só veio a brilhantar o nosso projeto, e agora eu vou tirar minha tela daqui, parou de compartilhar. Não estava, viu? Não estava compartilhando, não, mas tudo bem. Puxa vida. Com você, então, Paula, muito obrigada. Tranquilo, muito obrigada, digo eu que agradeço imensamente o convite de estar aqui novamente, né? Eu tive a honra de participar do Terça de BIM presencial lá no Instituto dos Engenheiros, com BIM para análise de construtibilidade. Exato, foi um show também, hein? Nossa, um papo super gostoso, né? Que a gente cresceu muito ali. E eu espero hoje também contribuir mais um pouco, mais nessa parte de facilities, né? Por sinal, assim, eu só quero corrigir aqui a Roberta. Roberta, a Regina não é a musa, ela é a diva. A Regina Rusch é a diva do BIM. Mas eu estou me sentindo muito em casa aqui, pessoas queridas, pessoas que com certeza vão até poder compartilhar e colaborar, que não é nenhuma palestra, né? É uma conversa, um papo informal aqui que a gente vai ter. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa aqui. Porque eu fiz uma besteira aqui, eu apertei. Eu botei você como config, coloquei. Ah, tá bom. Obrigada. Costume de abrir o Revit, o mouse já foi para lá e clicou no Revit. já vai sozinho. Não, né? É o Revit agora. Meu Deus, até a tacinha tá aqui. Nossa Senhora, que responsa, gente. Vocês me acabam assim. Bom, agora compartilhou. Pronto. Vou botar aqui para eu ficar... eu quero botar também vocês no chat aqui, para vocês ficarem à vontade para falar qualquer coisa, que eu fico acompanhando no chat. Ou ligar o microfone também, né? É sempre muito bem-vindo ouvir a voz de vocês. E pronto, vou botar aqui agora. Compartilhar o som, porque vai ter vídeo. Share sound. Agora, gente, enrolei demais já, né? Vamos lá. Bom,
Nosso tema de hoje é interação de BIM com gerenciamento de facilities, tá? A Rô já me apresentou, um breve histórico, né? Assim, sou a diretora BIM da Cipro, deixo aqui os contatos, caso alguém queira seguir e compartilhar os nossos feitos nesses 14 anos de empresa. Sou também consultora e pesquisadora do BIM Initiative, no MUT 4040, eu, junto com a Fernanda Machado, a Lorena Moreira e a Regina Ruschel, e o Bruno Mota, que também está aqui. A gente faz parte desse microprojeto dentro da iniciativa de criação de templates, de usos dos modelos, super bacana. Quem quiser conhecer também, fala comigo, ou manda um e-mail, alguma coisa assim, ou procura lá no site do BIM Iniciativa mesmo, né? Super legal conhecer a iniciativa. Sou professora da Zigurate também, 2 Masters de BIM Management e de BIM Management para edificações e para infraestrutura, junto com a professora Carolina também, Cabral, que está aqui, queridíssima. E hoje eu vou falar sobre gerenciamento de facilities. Vou começar com gerenciamento de facilities. Passo para esse uso de interação de BIM com o FM, né, que é o Facility Management, ou gerenciamento de facilities, e trouxe para vocês também um pouco de casos reais, tá, para a gente animar um pouquinho a nossa terça. Tá? Bom, começando aqui, o que é gerenciamento de facilities, tá? Bom, antes de explicar o que é gerenciamento de facilities, eu vou falar para vocês o que é um facility. O facility é uma estrutura ou uma instalação física, como se fosse uma edificação, que atende a um ou mais objetivos. Por exemplo, um hospital é um facility. Ele está atendendo ali o objetivo, uma atividade principal de atender as pessoas, cuidar das pessoas, receber pessoas para um tratamento. Tá? Então, um prédio, uma edificação em si é um facility. Então, o que é que significa gerenciar um facilities, né? Fazer um gerenciamento de facilities? É você ter ações que englobam múltiplas disciplinas, várias disciplinas, estrutura, arquitetura, instalações, todos os tipos de complementares, que garantem a funcionalidade dessa edificação, desse facility, integrando pessoas, ambientes, manutenção, operação, processos, locação, tecnologia. Então, quando você integra todas as disciplinas e todas essas comunicações, né, essas atividades, esses agentes que estão ali dentro daquele facility e aplicações que melhorem o funcionamento daquele facility, você está fazendo um gerenciamento de facilities, tá? E o gerenciamento de facilities, ele tem foco principalmente na produtividade daquele local, né, daquele ambiente, daquela edificação, né? Você precisa garantir que o usuário final daquela edificação consiga fazer bem feito a atividade principal daquela edificação, né? E aí você tem um acréscimo, né, um ganho de produtividade. Ou seja, você precisa garantir que os médicos recebam bem seus pacientes, consigam tratar seus pacientes, né, com medicamento ou com a própria instalação, um ar-condicionado que não esteja quebrado, ou uma luz que não esteja falhando. Então, do micro ao macro, você precisa coordenar e fazer com que todos os usuários daquelas edificações estejam bem confortáveis nas suas atividades principais. Tá? E, com isso, você precisa também ativar a boa comunicação entre eles, entre todos os setores dessa edificação. E aí eu venho para essa figurinha. Na minha dissertação de mestrado, lá na Unicamp, eu mapeei 18 tipos de gestão. Então, você tem o gerenciamento de facilities, que é como se fosse assim, um grande guarda-chuva, e dentro você tem vários tipos de gestão. Gestão de ativos, gestão de risco, gestão de informação, gestão de espaço, gestão de operação e manutenção, vários tipos de gestão, tá? Aqui eu botei, se eu não me engano, tem 12 aqui. Então, na minha dissertação, caso alguém queira ver, tem 18 mapeado. Então, para um gestor estar apto a gerir esse facility, né, essa edificação, ele deve dispor de uma amplitude de conhecimento e experiência, que envolve, se não todos, uma grande parte desse tipo de gestão, né? Tudo bem que você pode escolher gerenciar um tipo, né, fazer só a gestão de ativos. Então, o gestor precisa conhecer bem
sobre ativos, sobre as informações que você precisa para gerir os ativos, e por aí vai. Bom, antes de dar isso aqui é um videozinho, antes de dar o play nele, só fazer alguns comentários. Os gestores, com esse conhecimento, né, e essa experiência que eles precisam ter para fazer o tipo de gestão escolhida, eles precisam também ter uma facilidade, assim, uma boa comunicação com sistemas de gerenciamento de facilities. Já existem vários sistemas de gerenciamento de facilities, né? Gerenciamento de facilities é algo não tão novo, né? Assim, bem antigo até, mas a novidade é a integração dele com o BIM. Então, nem todos os sistemas de gerenciamento de facilities, as ferramentas de gerenciamento de facilities, possuem integração com o modelo. Eu vou citar aqui algumas, por exemplo, o Archibus, que é um dos mais potentes, assim, que a gente vê, que engloba mais tipos de gestão possível, né? Você tem o YouBIM, que é esse videozinho que eu vou passar aqui para vocês, você tem o Dalux, você tem bom, na minha época da dissertação, a Autodesk tinha uma, mas eu sei de informações que ela está juntando com outras softwares que eu não posso falar. Então, quem puder falar aí, pode falar. Mas existem várias ferramentas disponíveis no mercado que possuem a característica, né, de ter o modelo dentro dela, tá? Os sistemas em si, eles são vários. Existem o CMMS, que é próprio para manutenção, o CAFM, que é o próprio para gerenciamento de facilities, o IWMS, que, por exemplo, o Archibus e o BIM, ele se enquadra nesse IWMS, que ele é bem completo nessa parte de espaço, de ativos, de operação e manutenção, tá? O ERP, várias empresas possuem ERPs, que são também sistemas de gerenciamento de facilities, tá? Bom, vou mostrar aqui esse videozinho para vocês terem noção do que eu estou falando. Este é José, o feliz proprietário de um novo edifício. Durante todo o processo de projeto Vocês estão ouvindo? Tá dando certo aí? Pode botar o sim aí. Sim, tá no chat. Tranquilo. Vamos ver o que é que... Sobe o sim, Carol. Construção, ele implementou a modelagem de informação da construção, BIM. Os arquitetos e engenheiros criaram seus desenhos em Revit, ArchiCAD, Tekla, Bentley ou AutoCAD e criaram planos 2D paramétricos a partir dos modelos BIM. Os construtores e instaladores adicionaram informação e usaram o BIM para quantidade estimada, compatibilização, sequência construtiva 4D e fabricação. Quando a construção termina, José recebe uma quantidade enorme de informações. Mas espere um minuto. O que se supõe que José irá fazer com isso? Como ele irá usar todas essas informações? José teria que investir em licenças de software, treinamentos caros, hardware e atualizações e mais atualizações. Voilá! A solução existe e se chama YouBIM. YouBIM pode tomar todas essas fontes de dados e combiná-las num único modelo 3D online, com acesso a todos os dados paramétricos, manuais de operações anexados, especificações de fabricantes, catálogos de equipamento, imagens, etc. YouBIM fica baseado na nuvem, por isso José, sua equipe de manutenção ou outra pessoa pode acessar o modelo do edifício de qualquer lugar, bastando apenas uma conectividade com a internet, um usuário e senha. YouBIM em ação. Num dia normal no prédio, Antônio, que trabalha no edifício, repara que uma das luminárias não funciona. Ele rapidamente acessa o YouBIM, busca e seleciona a luminária e envia uma ordem de trabalho para o seu conserto. Henrique, o técnico, recebe um e-mail com um link. Esse link o leva diretamente ao equipamento que precisa reparar. Agora Henrique sabe qual das luminárias está com defeito e que deve ser reparada neste andar, além de todas as especificações e dados do fabricante que ele precisa. E só num clique. A luminária não é fácil de alcançar, então ele nota que vai precisar de uma escada para o reparo. Em apenas uns minutos, Henrique sabe tudo o que precisa antes de ir ao prédio. Ainda mais, se José utiliza algum sistema de manutenção predial ou algum sistema de automatização, os mesmos podem se integrar no ambiente tridimensional do YouBIM. YouBIM é muito fácil de implementar. Uma pessoa pode ser formada em 30 minutos. Contate-nos para uma demonstração.
Gente, eu não estou vendendo o YouBeam, tá? Mas eu gosto muito desse vídeo. Ele explica bem, assim, como é que a informação que está no modelo, né, vai chegar até o gestor, até o usuário final, né? E é isso que a gente quer, que eu quero principalmente aqui mostrar para vocês, essa continuidade da informação que veio do projeto, que veio da construção e está sendo usada na operação e manutenção. Isso é que é o mais importante, que eu já chego lá, tá? Esse próximo vídeo aqui é do BeautyOps, que é da Autodesk. É ele que eu não tenho certeza se ele ainda, se ele foi descontinuado ou não. Mas ele serve de exemplo para outras plataformas também parecidas, como da Lux, como outros. No intuito de você tem um mobile, que você está com o modelo aqui, visualizando, manda uma ordem de serviço, vai para o campo, vai para o escritório, vai para o cliente, vai enfim, para todas as empresas envolvidas, para aquela manutenção, para aquela operação. Então, você tem essa fácil comunicação entre os agentes. Isso aqui é muito bacana. Então, só passando aqui para vocês também. Vou tirar o vídeo aqui, o som aqui, vou falando. Né? Você tem uma instalação super complexa. O rapaz da manutenção vai lá, entra no aplicativo, no caso aqui o BeautyOps da Autodesk, e ele vê qual o problema, ele pode abrir uma ordem de serviço, ele visualiza no modelo as informações, ele manda para quem ele quer que saiba. Carol, se eu não me engano, ele foi descontinuado. Mas existem outros exemplos, né, digamos, concorrentes do BeautyOps, que faz exatamente isso, né? Assim, eu estou trazendo aqui mais a ideia da colaboração e da comunicação entre todos. Olha só, checklist, foi, não foi? Alguém vai lá no modelo, ajusta, atualiza a informação, volta para o aplicativo. A Carol dizendo, pode ser que a Autodesk traga de volta com alguma melhoria, com certeza. Eu espero. Bom, então vamos para o que a gente veio fazer aqui. Uma vez que a gente entendeu o que é um facility, o que é um gerenciamento de facilities, a gente vai entender como é que interage com o BIM. Né? Eu já dei aí um gostinho para vocês, que existem algumas ferramentas que você consegue colocar, né, o modelo, inserir o modelo na ferramenta de CAFM, né, de gerenciamento de facilities, e agora a gente vai ver como é que isso funciona na prática, porque não é só simplesmente você inserir o modelo do jeito que está na ferramenta, você precisa preparar o modelo para isso. A gente tem que entender que o FM, o gerenciamento de facilities, ele é um uso final daquele modelo, né? Ele é um objetivo final daquele modelo. Mas para isso você precisa preparar o modelo para isso. Como é que se prepara um modelo para isso? Inserindo informações corretas, inserindo dados, pessoas no momento correto, né? É isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá? Essa figura eu gosto muito, inclusive ela está na minha dissertação, mas eu dei uma repaginada nela aqui, especial para o texto de BIM, que mais mostra bem a continuidade da informação. Você tem que entender que a informação, para o gerenciamento de facilities, né, ou qualquer gestão específica, você precisa capturar ela. O ideal é que você capture desde o começo. Por que eu digo que é o ideal? Porque hoje, atualmente, principalmente aqui no mercado do Brasil, não existe essa demanda, ou existe muito pouco essa demanda, né? Os proprietários, os gestores, né, os incorporadores, eles visualizam muito pouco a parte de gerenciamento utilizando o BIM. Mas se já existisse essa demanda, eles já poderiam se preocupar em inserir essas informações desde o início da concepção do projeto. Mas eu não sei de nada, mas você vai convidar o seu gestor para uma reunião, vai dizer assim, o que é que você quer gerir, como você quer gerir, né? Quem serão os responsáveis por inserir essas informações, em que momento. Então, você já pode traçar um plano de inserção de informações ao longo do processo de projeto. E aqui eu trouxe, de uma forma bem resumida, o ciclo da edificação. Você tem concepção, construção, operação e demolição. Tá? E aí, na concepção, você insere as informações, ou a maioria das informações. Durante a construção, você faz a integridade, verifica a integridade dessas informações, você valida essas informações.
Né? Assim, será que aquele espaço é aquele mesmo, aquele quarto é aquilo mesmo que o arquiteto disse que era? Será que aquele ar-condicionado é aquele mesmo que foi projetado? Né? Você verifica a informação. Na operação, você já possui esse histórico das informações, né? Assim, da concepção e da construção, e aí você vai alimentando mais ainda com dados de operação, né? De manutenção, durante a fase da operação e manutenção. E, por fim, a demolição, por algum motivo que seja, você tem todo a preservação das informações, né? Aquela memória das informações. Então, o objetivo aqui é mitigar a perda da informação, reduzir ao máximo, porque um grande problema que a gente tem hoje em dia, não usando o BIM, é justamente a perda da informação. Você tem um quartinho para o Facilities, né, que você joga lá os projetos antigos, você joga lá os CDs arranhados, os pendrives quebrados, né, você demora muito tempo para passar digitalmente essas informações para uma ferramenta, e aí você, com isso, perde tempo de garantias, perde tempo de opções, né, de compras, enfim. Então, aqui é a continuidade da informação que é o ponto-chave, tá? Bom, para isso, pensando um pouco no Record Model, o que é ele? É justamente um modelo que a gente, da transição, da construção para a fase de uso e operação da edificação. Então, você precisa ter dados e informações que gerem planos de manutenção, verifiquem informações de equipamentos, garantia de fabricantes, especificações técnicas. Obviamente, depende do tipo de gestão que você está pensando. Mas naquele modelo, aquele entregável, para a fase de uso e operação, você precisa ter todo esse histórico e mais o que é necessário para você gerir aquela gestão que você escolheu. Ok? Como é aqui, acho que temos um mercado grande pensado até nas edificações existentes. Como vale a pena modelar o básico de hospitais já existentes, por exemplo, para a gestão de facilities usando a ferramenta BIM. Existe um mercado muito bom disso mesmo, com essa parte de escaneamento, né, modelagem das condições existentes, né, e aí você transforma isso em um modelo 3D e leva as informações. Massa. Olha aí a Carol falando do trabalho da Fernanda Machado, hein? Do IoT. Usam sensores integrados com modelo. Fantástico também. Recomendo demais a dissertação da Fernanda Machado. Bom, voltando aqui um pouquinho, eu coloquei essas definições conhecidas até para vocês se sentirem mais à vontade com esse tema, né? Muitos falam que o FM, né, que é o gerenciamento de facilities, é o famoso 7D, usando as dimensões, né, de 3D, 4D até 10D, que eu já escutei. Eu não uso muito dimensões, mas eu sempre gosto de falar isso porque muitas pessoas, o mercado ainda usa muito. Então, para vocês saberem aonde é que eu estou falando, né, essa minha palestra, estou visando aqui qual dimensão, tá? E também falo muito de LOD, né, LOD 100, 200, 300, 400, 500, ou de acordo com o BIM-Fórum, tem o 350, enfim, dependendo da instituição, do autor que você está lendo, tem vários tipos de níveis de desenvolvimento, né? Se vocês estiverem estudando isso, ou estiverem lendo algo sobre isso, o LOD ideal para um gerenciamento de facilities é o LOD 500, porque é onde você tem toda a informação associada com informação de todos os objetos do modelo, associados com informações de manutenção, enfim, fabricação, datas de instalação. Você tem um nível bem detalhado em questão de informações não geométricas, tá? Mas eu falo, mas eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de evitar DES e LODs, e gosto mesmo de usar usos do modelo, tá? Até porque sou muito influenciada pela iniciativa, obviamente, mas eu sou muito fã dos usos do modelo, tá? Os usos do modelo são os métodos, né, as estratégias de aplicação do BIM durante todo o ciclo de vida da edificação, com a finalidade de alcançar objetivos específicos. Então, por exemplo, a gente tem o uso do modelo de Clash Detection, né, que são as detecções de interferências.
é um objetivo final daquele modelo. E para isso, você precisa preparar o modelo para fazer o uso de Clash Detection, tá? Mesma coisa aqui, se você quiser fazer o uso de gestão de ativos, que é um dos usos, você pode, você precisa preparar todo o modelo para fazer, para utilizar, fazer essa gestão, né, com esse objetivo final do modelo. Quem quiser conhecer mais um pouco de usos do modelo, é só entrar lá em iniciativa, tem o trabalho do professor Suca, 211 IN, se eu não me engano, o PDF, que é esse aí que está, com essa capinha aqui, que está aparecendo, tá? E aí vocês podem dar uma estudada, que não é o caso aqui. Mas eu trouxe para vocês que cada uso, né, tem a série, tem o grupo e tem o uso mesmo. Eu trouxe aqui para vocês as séries relacionadas com essa minha fala de hoje. Então, a gente tem aqui, no grupo de operação e manutenção, vários usos de manutenção, de inspeção, comissionamento, né, gestão de espaço. E o que eu estou focando hoje é nesse uso aqui de 80/30, integração de BIM com FM, tá? Bom, de acordo com o BIM Dictionary, que também é um projeto do Iniciativa, a integração BIM com FM é um uso do modelo que representa a integração de tecnologias e processos BIM com produtos, bancos de dados e fluxos de trabalho de FM, de Facility Management. Ou seja, você tem o BIM e tecnologias associados aos dados e processos, digamos assim, do FM. Tá? Meio óbvio. Agora vamos entender. Quando eu falo em produtos, né, o que é que eu estou falando? Estou falando que tipo de gestão você está querendo, qual é o objetivo do seu modelo, né? Quais são os entregáveis, os documentos que vão sair, os modelos que vão gerar, os cronogramas, os manuais, né? Você tem diversos tipos de entregáveis durante o gerenciamento de facilities, então você precisa pensar como você vai fazer isso sair diretamente do modelo ou diretamente pegando informações que saiam do modelo para ser algo mais preciso, tá? Quando eu falo de banco de dados, que é o que eu mais gosto assim, de comentar nas minhas aulas, eu estou falando de requisitos de informações, né? O que é isso? Exatamente o que é que você precisa ter no modelo para fazer aquela gestão, para gerir aquele ativo, aquele espaço, aquela informação, fazer gestão de risco, enfim, qualquer gestão. O que é que você precisa ter naquele modelo? Né? Quais são os parâmetros que precisam instalar, quais são as informações que precisam estar inseridas. E não só isso, quem vai inserir? É o projetista? É o construtor? É o subcontratado? É o gestor? É o cliente? Quando eles vão inserir? É no começo do projeto, lá na concepção? É durante a construção? É durante a fase de uso? Depende. Algumas informações é nesse momento, vai ser no momento de projeto. Outras informações vão ser no momento de construção. Tudo bem, mas traçando esse plano, sabendo esse cronograma, né, de inserção de dados dentro do modelo, você consegue se programar melhor em que momento você vai extrair, que momento você vai utilizar, você vai linkar com ferramentas de gerenciamento de facilities. Então, a gente está vendo aqui que é tudo questão de processo, né? Tudo questão de organização, né? Que é uma coisa que a gente sempre bate. Obrigada, Ricardo. Requisitos de informações, organização, troca de informações, projetos e ativos. Perfeito. A ferramenta BIM está aí para ajudar a todos, setores de construção, mas todos os envolvidos no projeto têm que fazer sua parte. Tem, sim. Tem que fazer sua parte. É isso que eu falo muito. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo tem que colaborar, né? Em diferentes momentos, em diferentes proporções, com diferentes esforços, mas cada um sabe o que precisa para fazer funcionar todo o processo, todo o ciclo. Botei também, falei do quem, falei do quando, vou falar do onde agora, né? Onde inserir, em que objeto inserir, né? Em que modelos a gente vai inserir aquelas informações, né? E o quê? Que informação? Eu vou colocar todo o PDF do manual lá? Eu vou colocar só algumas informações básicas? Enfim, exatamente que informação você vai inserir naqueles objetos, tá? Então, o banco de dados, quando fala nisso, né, do gerenciamento de facilities, é isso, o que você quer saber e o que você quer extrair do modelo.
E quanto antes vocês pensarem isso, melhor. Tá? Esse é um esquemazinho de fluxo de trabalho. Ele até visa um pouco gestão de ativos, até, que é um pouco da minha expertise, mas é mais ou menos o passo a passo que você precisa saber para inserir essas informações no modelo. Você precisa identificar o requisito, você precisa identificar qual dado. Ô, Luiz, aqui, Paulo, você tem algum dado percentual de quanto isso representa de economia no gerenciamento de facilities com o uso do BIM? De cabeça não, Luiz, mas eu sei aonde tu pode encontrar, tá? Acho que talvez aqueles relatórios do McGraw-Hill, né, Carol? Tenha. Se a Carol puder me ajudar com essa resposta. Os relatórios do McGraw-Hill provavelmente vai ter essa informação, tá? Eles têm dados muito bacanas de mercado, e não só de gerenciamento de facilities, de vários usos, então vale a pena vocês darem uma olhada. De cabeça, eu não tenho, realmente. A cabeça não é muito boa para isso. Mas, quero vender isso. Luiz, 50% aí, viu, que eu tô te dizendo como é. Bom, voltando aqui para o fluxo de trabalho. Então, você já identifica... passou o como, para quem, agora ele vai atrás do onde. E divide o lucro, Luiz. Te deu até o organograma do... Te dei o queijo, te dei a faca, te ensinei a mastigar. Carol, eles publicaram estudos feitos com vários setores, fizeram estudos comparativos entre os Estados Unidos e Reino Unido. Estão disponíveis exatamente, Carol. Muito bom. Eu recomendo ver os relatórios do McGraw-Hill. Eles são sempre bons. Muito bem, Luiz. Bom, voltando aqui para o fluxo de trabalho. Então, você identifica os requisitos, você identifica a informação que você quer inserir, você define um cronograma de troca. Acho que o Antônio ligou sem querer o áudio dele. Pronto, desliguei. Você define um cronograma de troca. Então, lembra que eu falei que o importante aqui é o processo, né? Em que momento você vai ter essas trocas de informações, né? De dados, assim. Quem quer saber, quem sabe a informação, quem vai inserir no modelo, quando é que você vai se comunicar e juntar esses pontos, né? Tudo bem, Antônio? Você transmite os requisitos por meio de quê? Como? Né? Via modelo, via CDE, via e-mail, como? Então, tudo isso você precisa saber antes, né? O ideal, pelo menos, é que você saiba antes de começar o processo de projeto até. Tá? Aprova requisitos, ou seja, quem é que vai aprovar? Não é só quem vai inserir, mas também quem é que vai aprovar aquela informação, né? Quem é que vai validar aquela informação, ou quem é que vai fazer o comissionamento na obra, né? Também entra nessa parte de aprovação. Quem é que vai instalar o equipamento, né? No momento, instalei hoje o equipamento, quem é que vai colocar a data da instalação, data de hoje, lá naquele modelo, naquele objeto, né? O comissionamento do equipamento, quem é que fornece garantias, né? Fornece peças de reposição e transmite informações adicionais, ou seja, o que mais precisa para que aquele gestor, para aquele funcionário da manutenção consiga fazer a gestão correta. Tudo bem até agora? A teoria acabou, gente. Isso é teoria entre aspas, né? Assim, foi mais uma fala mesmo aqui. É muito interessante, né, Paulo? Que o cerco vai fechando, né? E aí você vai amarrando todas as informações desse banco de dados imenso que é o modelo, e você vai dando, depois do período da construção, a utilidade de tudo aquilo que foi depositado por um período de execução de obra e que, na verdade, vai entrar em ação na operação dessa edificação, né? É muito interessante como a gente passa a entender esse processo, hoje em dia, de uma maneira quase orgânica, é a consequência disso, né? Bem mais clara, né? Não é? É verdade. E eu acho que essa tua fala cabe para todos os usos, assim, pelo menos a maioria dos usos, né? Você precisa ter o processo correto para fazer um clash detection, que está lá no começo. Você precisa do processo correto para fazer uma gestão de ativos,
não sei, um design generativo, qualquer uso, né? Mas eu acho que essa parte da utilização, da edificação, eu acho que é uma coisa que é um diferencial também, porque essa história do quartinho que você citou, com um monte de planta, eu me lembrei do que aconteceu há uns 2, 3 anos aqui em São Paulo, quando a ponte ali na Marginal Pinheiros, ela caiu um pedaço e foi interditado, causou um problema imenso no trânsito de São Paulo, que já é um caos, e a dificuldade que eles tiveram de encontrar esse projeto. E encontraram jogado num galpão, lá na Moca, né, uma pilha de plantas, muito provavelmente servindo de pé de mesa de alguma coisa, e o descaso com a informação que, naquele momento, era reunida, aquele era o banco de dados. Você falou tudo, descaso com a informação. Descaso com a informação. Então, a gente exatamente vê quão importante é entender o I do BIM, né? Exatamente. Eu sou muito apaixonada por essa área de gerenciamento de facilities, né? Foi até quando eu entrei no mestrado, foi a Regina que insistiu eu ir. E eu fui, assim, bem inocente e amei. Amei porque tem muito campo, né? Tem muito o que fazer, assim... Luiz tem razão. Tem muito descaso de informação. É exatamente isso. E aqui você encontra um jeito de guardar melhor, cuidar melhor da informação, né? Fazer esse histórico, essa preservação da informação. E não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível. E é isso. Eu trouxe alguns casos reais. Ó, a Fernanda colocou aqui um link. Obrigada, Fê. A Caroline falou da Felipe Geber também. Tem algumas referências dela na minha dissertação, que são bem bons trabalhos dela. O Rafael, gostaria de saber se no modelo em lote 500 de um shopping sempre teria as armaduras, as estruturas de concreto e os parafusos das conexões das instalações do MEP. É uma ótima pergunta, Rafael. Oi, Rafa. É uma ótima pergunta. A minha resposta é muito simples. Você vai precisar gerenciar as armaduras da sua estrutura? Se você for precisar gerenciar as armaduras da sua estrutura ou os parafusos das conexões das instalações do MEP, precisa. Se você não for, não precisa. Entenda que o LOD, ele não é por modelo, ele é por objeto, tá? Você pode querer gerenciar, por exemplo, só espaço. Então, você não precisa entrar em tanto detalhamento na parede ou no revestimento ou nos parafusos, porque você está gerenciando espaço, tá? Você precisa fazer um detalhamento de informação de espaço. Mas se você quiser gerir ativos de ar-condicionado, por exemplo, equipamentos de ar-condicionado, aí você precisa chegar com as informações que você precisa gerir. Você precisa detalhar exatamente as informações que você precisa gerir. Isso não significa que você precisa modelar, tá? Entenda que a informação não geométrica, ela é muito mais importante, em alguns casos, do que a própria geométrica, do que a própria geometria. Eu tenho um case aqui fantástico para te mostrar sobre isso. Você não precisa ter o parafuso modelado para gerir a quantidade de parafusos que tem ali. Nem tudo precisa estar modelado, né? Mas tudo precisa estar no modelo. Exatamente. Todas as informações é o ideal, ou que se não estiver no modelo a informação, depende, Rafael. É exatamente isso, depende de que tipo de gestão você quer. Então, nesse caso do espaço, por exemplo, se você quiser gerenciar só espaço, você não precisa de um LOD 300. Bom, o 300 sim, porque ele é o que valida a precisão, né? A precisão da posição. Aí tudo bem, eu concordo contigo, é o 300. Mas você não precisa ter camadas, por exemplo, de paredes. Né? Assim, no caso, o 300 é o mínimo porque é o primeiro que aparece a precisão da informação. Até o LOD 200 é uma estimativa da informação. Né? Então, acho que te respondi. Mas é fantástica a tua pergunta, porque é uma pergunta muito feita mesmo, de quantidade de informação, de modelagem, né? O que é. Então, lembra sempre, o LOD em relação ao objeto.
Entendo a demanda por lote 500 em ações de retrofit na escala do produto. Perfeito, perfeito, Fernanda. No caso assim, de um museu, né, por exemplo, de um hospital, que você faz toda a parte de varredura, né, de modelagem das condições existentes, e aí você tem que modelar tal e qual está ali, para a partir dali conseguir fazer um retrofit, né, ou conseguir fazer uma adaptação, conseguir gerenciar o que tem feito, né? Perfeito, muito bom. De um maquinário, inclusive, perfeito. Bom, vamos aqui para os casos reais, que são os mais bacanas aqui para mim. Eu trouxe para vocês 4 ou 5 casos, não lembro agora, mas esse primeiro aqui é um relatório que faz parte da tese de doutorado do Simon Ashworth, que tem é muito especialista nessa parte de gerenciamento de facilities. Ele fez um workshop em 2015 com 20 pesquisadores que são profissionais tanto de FM como de construção, tá? Envolvendo países como Reino Unido, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Noruega, enfim, vários países. E foi esse esforço para reunir pesquisadores acadêmicos, né, e profissionais do Facility Management, que ele juntou para discutir questões importantes de como o BIM impacta no FM e vice-versa, né? Assim, como é que eles vão se ajudar. Já leio, Carol. Então, esses grupos, eles se concentraram em se dividiram em 4 grandes grupos, operacional, financeiro e pessoal, tá? Um sobre gestão de espaço, um sobre dados de custos e um sobre treinamento e habilidades. E os resultados, aqui no operacional, por exemplo, eles chegaram à conclusão que extração de relatórios sobre quantidades, utilização, dimensionamento e custos seriam muito importantes, seria um ganho muito bom do BIM voltado para gerenciamento de facilities. Então, toda aquela informação precisa, né, que a gente está comentando aqui, de onde tirar, que banco de dados extrair para fazer uso desses dados, né, e gerar informação. Então, a gente consegue tirar via relatório, via fazer um inventário de ativos, por exemplo, associada aos espaços, né, se aqueles ativos são associados a que espaços, né, se mudou a atividade daquele espaço, mudou de local, fazer também esse controle de alteração de localização dos ativos, né, planejamento logístico em termos de movimentação de pessoas e equipamentos, como eu comentei, e conceitos atuais e futuros do uso daquele espaço. Então, por exemplo, acontece muito em universidades, aquelas salas que atualmente são para projeto arquitetônico, no semestre seguinte vira para projeto urbanístico, enfim, vira para história da arte. Então, a mesma sala que aconteceu um tipo de disciplina em um semestre, pode acontecer outra disciplina em outro semestre. Então, você pode ter o controle disso, né, com o modelo e com as informações de FM. Na parte do financeiro, que são os dados de custo, eu me lembrei muito da Rosângela aqui, né, teve uma participação efetiva nesse estudo, né, que o Simon fez, da equipe de FM, de gestores, e eles chegaram à conclusão que essa equipe, que esses gestores precisam estar presentes lá no começo, na criação do EIR, lá na criação do BEP, né? Justamente isso, é o que a Rosângela sempre fala. Eu como engenheira de custo, preciso estar lá no começo, né? Não é que ela vá extrair custo ali, mas ela vai dizer o que é que ela precisa que tenha no modelo para ela conseguir extrair o custo aqui. Exatamente. É a mesma coisa. É a forma da informação, né? Exatamente, é como está lá, exatamente. Inclusão dos dados dos ativos individuais em termos de custos, expectativas de vida, né, no modelo, cronograma dos ativos, cronogramas em termos de aquisição, instalação, manutenção e descarte, aquela história que eu falei, eu instalei aquele equipamento de ar-condicionado, quando eu instalei, quando é a próxima manutenção, cadê a garantia dele, quando é que ele vai ser descartado, até quando é a vida útil dele, tá? E usos de sistemas de classificação, que é um ponto muito importante até para fazer esse link,
de ferramentas de autoria, né, que você faz a modelagem, com outros tipos de ferramentas, seja de FM, seja para outros usos, tá? E, por fim, o grupo do pessoal, sobre o treinamento e habilidades, eles chegaram à conclusão que precisa existir um treinamento para fazer FM, né, o uso de FM com o modelo BIM, precisa ter um treinamento teórico e prático ao longo do processo, né? Você precisa entender o que é uma facility, você precisa entender que tipo de gestão você vai fazer, até para conseguir cobrar exatamente o que precisa dos projetistas e construtores, né? E é muito importante também, eles chegaram à conclusão do feedback do cliente para os projetistas e para a construção, tá? Outro case super bacana é do Manchester Town Hall Complex, né? Que é um trabalho, Ricardo Codinhoto, brasileiro, Arthur Kiviniemi, mega conhecido no mundo BIM, Sérgio Kemmer, brasileiro, e outras figuraças, né, fazendo esse trabalho, que foi uma pesquisa realizada em 2013 pela Universidade de Salford, né, que tinha o objetivo de compreender questões relacionadas ao uso do BIM para FM. Por exemplo, compreender melhor o que é que o FM implica, né, e como é que é organizada dentro do serviço, dos processos gerais de projeto, investigar as vantagens e desvantagens até do modelo BIM, que pode trazer para o FM, e avaliar os níveis de maturidade BIM e FM. Eu recomendo vocês baixarem, tanto esse como esse na internet, ele é bem fácil de encontrar. A leitura é super gostosa e abre muito a cabeça em relação ao gerenciamento de facilities. Então, eles usaram o estudo de caso do Manchester Town Hall Complex, tá? Que é a prefeitura e a biblioteca associada aqui, do Conselho da Cidade. E, como resultados, eles tiveram lá, né, a relevância do BIM, do FM no BIM, que tem sido subestimada e mal compreendida. É exatamente isso que a gente está falando. A gente quer gerir, a gente quer um processo redondo, mas não entende como chegar lá, né, como fazer, ou até não é a principal demanda do mercado, né? A principal demanda acaba sendo, pelo menos aqui no BIM, um clash, um quantitativo, né, um projeto mesmo, né, uma documentação 2D. Então, está sendo subestimado a necessidade do uso de gerenciamento de facilities no modelo, né? Eu lembro de uma figura que eu tinha na minha dissertação, assim, você passa 2 anos projetando, 4 anos construindo e 70 usando. Você passa 70, 100 anos, enfim, mais até, anos usando aquele facility, né, aquela edificação. Então, é exatamente onde você precisa virar sua energia, né, assim, concentrar sua energia naqueles dados. E, infelizmente, ela é muito subestimada ainda no nosso mercado. E falando um pouquinho de custo, né, que você citou no case anterior, é o maior custo que a gente tem, é a manutenção durante o período de utilização. A gente se preocupa bastante, e deve se preocupar, com os custos no período de construção dessa edificação. Mas o mais impactante é o da operação, né? Porque a gente constrói aí em 2, 3 anos, só que é o que a Paula falou, 100 anos você tem prédios aí em pleno funcionamento. E cada vez mais, né, com novos processos construtivos, com novas tecnologias de material, mais ainda. Então, mais vocês vão utilizar durante a fase de uso e operação. Então, é um ponto realmente extremamente importante que precisa ser observado o quanto antes, né? Exatamente. Bom, como resultado ainda aqui no complexo de Manchester, em relação à maturidade BIM, ficou claro como diferentes práticas, né, de projeto, construção e FM estão se aproximando do BIM e quais são seus principais interesses e competências. Então, durante o estudo, eles perceberam que, como eu comentei, principalmente projeto e construção está bem mais avançado, né, em relação ao BIM.
Percebeu-se que o modelo não aborda questões chaves tratadas diariamente pela equipe de FM, então eles tinham presença de gestores nesse estudo de caso, e eles viram que questões básicas de gestão não estavam sendo abordadas no modelo. Então, o que é que você quer gerir? Coloque isso no modelo, né? Bom, a Universidade de Wisconsin, os próprios alunos fizeram um projeto de uma residência universitária aqui no campus, com o objetivo de determinar como é que esses dados do modelo BIM, dessa residência, poderia se encaixar no sistema de manutenção que eles já tinham na universidade, o CMMS deles. E eles fizeram questão que o pessoal de gestão da universidade, né, e de TI do próprio CMMS, a própria ferramenta de gestão, fizesse parte desse estudo. Tá? Então, o projeto arquitetônico ele foi todo feito em BIM, foi todo transformado em modelo, na verdade, foi feito em Revit e exportado em FC para o CMMS. Como resultado, eles tiveram a revisão dos dados, exigiu um entendimento do sistema de construção, então, uma vez que eles estavam modelando, eles precisavam entender muito o que estava construído e como estava sendo construído, e isso faz parte também do tipo de manutenção que você quer ter, por exemplo, de fachada, né, patologias, enfim. Grande parte dos dados BIM não foi rotulada de forma consistente, por isso, nem sempre foi fácil identificar quais informações estavam no modelo, ou seja, não adianta você chegar, colocar uma bomba como bomba 1 genérica. Não, você precisa colocar exatamente que bomba é aquela, né, que categoria é aquela daquela bomba, quais são as informações necessárias para gerir aquela bomba. Então, se você não tiver essa preocupação no início, você vai ter um retrabalho, você pode até colocar depois, vai ter um retrabalho muito grande de colocar essas informações no modelo, tá? E como usar esse modelo. Então, eles chegaram a essa conclusão. Então, aqui é claro, o problema de processo deles, né, o processo ainda não estava redondo, tá? E outro resultado é que é importante ter especificações bem escritas que definem o tipo de dados e que serão coletados a partir do processo de projeto de construção e preenchidos no CMMS. Então, ainda continuando sobre a história da bomba, por exemplo, se ele tivesse um sistema de classificação associado àquele objeto, ele já poderia pegar o número, né, o ID, e levar para o sistema de facilities que eles estavam usando. Então, precisa ter essa conversa entre todos os agentes de todas as fases para fazer funcionar. Estou finalizando. Esse aqui tem um coração meu muito grande, né? Até porque eu sou de Fortaleza. E como a Carol comentou, Carol deu spoiler aqui, hein? Ampliação do aeroporto de Fortaleza. É exatamente isso que eu vou mostrar, Carol. Ano passado eu fiz uma live com a Camila Cafori, da Método, que foi a responsável, tudo bem, que foi a responsável por essa parte de gestão de facilities, numa grande ampliação que teve no aeroporto de Fortaleza. Eles focaram muito em espaços ativos e operação e manutenção nessa gestão, tá? E é o primeiro case de implantação do Arquibus, aquela ferramenta de gerenciamento de facilities, vinculada ao BIM aqui no Brasil. Tá? Então, tiveram consultores, né? Tiveram profissionais que ajudaram bastante nessa conversa com eles. Foi realmente um assunto inédito para o cliente, para os fornecedores, ter um modelo BIM com informações de gestão, né, de espaço de ativos, de operação e manutenção. Era uma grande complexidade, obviamente, por ser um aeroporto, né, e o fator cultural foi um obstáculo, inicialmente, né, esse case é fantástico, né, Fernanda? Foi um obstáculo, inicialmente, na implantação, mas que no final deu super certo. Isso aqui são algumas imagens, aqui é a plataforma, a interface do Arquibus, que eles utilizaram. Isso aqui foi o que a Carol falou. Olha aqui, Rafael, esse elemento aqui é esse equipamento aqui. Então, ele tem um LOD, né, assim, 200, 300, que seja. 100, exato! É um LOD 100. Mas olha essas informações.
fabricante, modelo, fornecedor, né? São os dados não geométricos, no caso aqui é o mais importante, tá? Então, esse case aqui é fantástico. Quem puder conversar com alguém da Método que trabalhou aqui, ou até com a Camila mesmo, eu recomendo demais para isso. E, por fim, o último caso, esse aqui também tem meu coração nele. Eu fui fazer um BIM Maturity Assessment na Inglaterra em 2019, né? Eu fiz assim porque em 2020 não passou para a gente, né? 2019, e tive o prazer de participar da apresentação desse case do New Headquarters, né? Como é a tradução disso, gente? Pelo amor de Deus. Da Interserve, né? Gente, tradução, por favor. Alô, tradução. New Headquarters. Alguém em português? Esqueci. Mas, enfim, é um prédio que ele está todo interligado. Sede, obrigada, gente. Obrigada, vocês demoraram, hein? A nova sede da Interservice, lá na Inglaterra, em Birmingham, né, que eu tenho o meu irmão morando lá, inclusive, na Inglaterra. Eles fizeram um prédio completamente integrado, com tudo. Você consegue medir quantidade de pessoas, densidade, luminosidade, manutenção, tudo, tá tudo interligado. É fantástico esse case. Eu peguei algumas imagens aqui para vocês, tá tudo modelado, né, assim, dependendo do lote, obviamente, né, Rafael, mas tá toda a informação interligada, modelo e gestão, e gerenciamento, e sistemas. Eles têm sistemas próprios, que eles fizeram essa ligação das informações. É fantástico. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, que é meu último slide até. O texto está em inglês, né? O áudio está em inglês, mas vale muito a pena vocês darem uma olhada nele. Só passar aqui. We're here on the top of our Ingenuity House, which is being built to be our new Midlands headquarters near Birmingham International Airport. This will be the showcase of everything that's best about Interserve. All of our design capabilities, all of our financing capabilities, construction, engineering, and we will then run it. So it'll show how we can do forward-thinking facilities management as well. So this really will be Interserve Central. It's a project that will bring together the disparate parts of the Interserve group, but it's much more than a building. It's a cultural transformation. It's the opportunity to showcase all of our best capabilities in building, in design, in facilities management. It will embrace new ways of working, modern technology, and it will be exemplary in all of its sustainability credentials, which we hold very dear at the heart of Interserve. The building itself consists of a steel frame. It's roughly 10,500 square metres in terms of floor area, and it's built on a triangular form with a central atrium that is tiered from the ground floor all the way to the third floor. The elevation is a composite of glass and cladding, and the final finish is an anodised aluminium panel, which will really set the building alight in terms of architecture. And we are focused from an engineering technical point of view to make sure we've got that exactly right. The real key feature of this job is the central atrium. It's a dome roof light, a dome structure, and it spans probably across 50 metres, and it really is the centrepiece of the new headquarters. And that in itself will create the right environment and set the tone for people to work in this building. We had to introduce 100 tonnes of temporary steel, which we did early doors, which has enabled us to concrete the floors a lot quicker and speed up the programme process. We as a team have really embraced the BIM model, and that has allowed us to engage with the end users and just give them a real good understanding of, in pictorial form and model form, as to what the final environment will be. So this is not just a building for Interserve, it's a real catalyst for change. Our people will be coming from across 5 of our sites in the West Midlands, and it will be a change for them in the way they work, the way they travel to work. And we want this building to really showcase
all of the breadth of Interserve capabilities across all of our divisions. Interserve are constructing its own building. RMDK have been involved in providing equipment for access and groundworking. Our Site Services division have provided the eco cabins that we're standing in now, and our FM division will be managing the building once we move in. We're very keen to make sure that we had a very good soft landings process, and that involved talking and working with our FM colleagues right from the start of this process to make sure that what we're actually putting into the building is what they want to manage in the long run, and also that we've got a great efficiency in the operation of the building when we move in. What it represents is our skill base that really came out of historic PFI industry, where we had to get involved in investment in construction projects, and we've kind of moved that into a different direction now, where we're actively getting involved in development projects and funding of those, and we're working very closely with a number of local authorities, health departments, about strategic estates developments and partnerships with them to roll out a development programme over a long period of time. What it does demonstrate is the breadth of our skill base. It's not just about, you know, the construction side, it's about getting hold of an idea, taking it to a business case, getting that signed off and moving it through the various gateways that a project needs to go through. For me, what I'm most looking forward to when we move into this building is the connectivity it's going to bring. And I think just that freedom of movement, the freedom to interact with people within the business, and the freedom to interact with people from our sister businesses in FM and RMD Quickform is what I'm really most looking forward to. And I think that's going to generate so many positive outcomes. Sustainability is more than just the environmental impact. It's also, for Interserve, it's about how we interact with our communities, what social impact we can drive from our activities. And we have therefore made sure that this project has been rooted in the local community. The working environment for our 1,400 people will be modern, leading edge, IT enabled, collaborative. It's going to be a brilliant place to work. Incrível, né? Eu acho assim, eu me arrepio toda vida que eu vejo, que eu me lembro toda a apresentação que teve lá, eles entenderam o porquê fazer e eles fizeram, né, toda essa parte, esse processo e usam muito bem, com um resultado incrível para os usuários, né, para os trabalhadores, para a atividade principal ter produtividade alta. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Cipro nas redes sociais. Foi realmente muito, muito, muito bacana. A gente não tem ideia, né? Foi sensacional mesmo, né? O pessoal interagiu bastante, estão se manifestando aí. Obrigada, gente. Tá, e assim, como sempre, arrasando, muito conteúdo interessante, de altíssima qualidade, que você não ia ler, lógico. Tem aula agora, mas vai ver o final depois. Um grande beijo. Assim, Diego, sensacional. Elaine, muito bom. Fantástico, Paula, parabéns, diz o Antônio Gomes. Demais, Roberta Smidelli, perdão. Roberta Sá, maravilhoso, muito bom, parabéns. Diz a Regina Miranda. Luiz Tomás, muito bom, Paula. Roberta, muito bom, Paula, adorei. Fernanda Machado. O Bruno não vale, não. Lógico que vale. Parabéns, sempre muito bom te ver e ouvir, diz a Lorena. Valdilene, muito bom. Caroline Cabral, foi um show como sempre, é verdade. O Mike Ferreira, muito bom. Bruno, só sucesso, concordo, Bruno. Guadalupe, aplaude, te dá os parabéns. O Rômulo, ótimo, Paula. Então, realmente, foi maravilhoso. Gente, que bom que vocês gostaram. Você trouxe muita informação e de uma maneira muito acessível, que é muito... Porque a gente tem sempre aquela coisa de... Não é normal fazer esse tipo de gestão, né, Paula? Vamos dizer. Isso aí não dá... Tudo que se refere à gestão, ela não faz muito parte do nosso dia a dia, né? Seja em obra, seja em qualquer coisa, né? Você não gerencia quase nada. E você fazer a gestão de um troço que vai durar 100 anos,
me parece ser uma boa coisa, né? Acho que pode ser bacana, né? O pessoal segue aqui dando os parabéns, né? Tiveram algumas dúvidas que eu pulei, não foi? O Rafael Rigoni, grandes empresas usam o SAP como ferramenta de gestão de manutenção. Gostaria de saber se o Aquibus possui um link com o SAP. Rafael, eu acredito que sim, tá? Talvez a Carol até saiba também, ou a Fernanda, mas eu acredito que sim. O Arquibus aqui no Brasil, quem representa é o Rogério Suzuki até. Inclusive, é uma pessoa muito boa para você convidar para testes de BIM. Ele veio, ele foi acho que o segundo ou terceiro. Maravilha, nosso. Então, você pode até, assim, para saber mais detalhes do Arquibus, eu recomendo você falar para ele. Eu também acredito que tem integração com o SAP, Carol. Acho que eu vi isso em algum canto. O Gustavo diz que... Gustavo, vamos estudar inglês, porque... realmente a gente tem... Tô contigo, principalmente, viu, Gustavo? Tô contigo. Principalmente cases de facilities management, né? Tem muito pouco aqui. Para você ver o aeroporto de Fortaleza, que foi entregue em 2020, 2019, 2020, é o primeiro que tem um Arquibus associado. Então, a gente tem pouco case brasileiro, né? E como tem que divulgar, acaba saindo lá de fora. Tudo envolve custo. Muito bom. É verdade. Demais, Luiz, demais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu passei. Regina, fica diretamente ligada à sustentabilidade, uso de recursos. Pode ficar, Regina, pode ter essa ligação também, com eficiência, com sustentabilidade, informação que você quiser. Olha, o Rafael já tinha perguntado do SAP, desculpa, Rafael. Qual o critério para definir a tag do ativo? Ótima pergunta, Ricardo. Existem algumas normas que já possuem esses requisitos, tá? Então, esses requisitos, que eu acho que é o que tu está falando de tag aqui, a primeira coisa que tu tem que fazer é conversar com o teu gestor e saber o que é que ele precisa para gerir. Então, ele, com a expertise dele, ele vai dizer o que ele precisa e tu vai transformar isso em parâmetros, né, em tags, em informações no modelo, tá? E eu recomendo também tu dar uma lida em algumas normas de gestão, tanto daqui como de fora também, tem muitas ISO, muitas PAS lá da Inglaterra, que possuem já essa lista de requisitos prontas, né? E aí fica mais fácil até tu conversar com o teu gestor sobre isso, tá? Voltado especialmente, assim, para o ativo, se tu der uma olhada na minha dissertação, eu coloquei lá os registros de ativos, né, necessários para gerir, tá? Então, tu pode pegar lá um negócio também. aqui muito interessante aqui depois. Imagina o meu condomínio com uma gestão dessas. A gente sempre pensa no macro, né? No negócio, no hospital, no shopping. Mas por que não, né? Eu fiz, alguns anos atrás, que eu aprendi Revit, e eu modelava alguma coisa, e eu era subsíndica. O que eu fiz? Eu peguei a planta de prefeitura do prédio, modelei o prédio, igual meu nariz, mas modelei, loquei a casa de máquina, loquei extintor, bomba, peguei todos os contratos e botei nos objetos. Aí eu baixei nem me lembro, um Tecla, alguma coisa assim, no celular do zelador, e aí ensinei ele a mexer, e ele conseguia ver as informações. Então, a gente fazia uma gestão baseada no modelo, né? Que bacana. E foi, assim, um negócio... É assim que começa. Mesmo, exato. Né? É assim que começa. E, para mim, me ajudou muito, porque essa parte dos contratos era eu que cuidava. Uhum. E, então, me ajudou bastante, porque eu tinha datas, tinha especificação, uma série de coisas, o número do contrato, o telefone que tinha que ligar. Então, você apontava para o objeto, ele abria lá uma série
de informações, né? Fiz da minha cabeça, obviamente. É aquela história, quer começar? Começa com o teu apartamento. Exato. Modela o teu apartamento, coloca os ativos que estão lá, coloca as informações e começa a ter familiaridade com as necessidades, com o processo, aí vai aumentando. E é uma maneira de você perceber a necessidade de você fazer a tal da gestão. Então, se você percebe a importância de fazer no micro, imagina quando você joga para o macro, né? A gente sempre pensa do maior para o menor, né? Ou às vezes nem pensa no menor. Olha só, Antônio, imagina um país sendo gerido assim. Porque você é justamente isso, você pensa no ativo, aí você pensa no equipamento, mas um ativo ele pode ser uma ponte, ele pode ser um conjunto de macro edificações, né? E você pode ir aumentando cada vez mais essa escala, né? Olha as ligações que o pessoal está fazendo, a questão do custo fixo, de fazer a própria gestão a própria manutenção mesmo, manutenção predial, a gente tem normas para isso, né? Você pode imputar essas informações todas, né? Exatamente. Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse último case que você mostrou, que é Mega Blaster, né? Tudo funciona. Isso tem a ver com o assunto da Fernanda, a IoT, gêmeos tem um digitais. pouquinho. Faz Eu acho que lá, link. ele lá não tem bem gêmeos digitais, mas ele tem IoT. Inclusive, por exemplo, a dissertação da Fernanda, que é maravilhosa, eu recomendo demais, inclusive para todos os meus alunos eu recomendo. Tem que arrumar uma horinha na agenda, né? Eu acho que ela poderia... Ainda, das meninas todas, só você não veio ainda. Né, Fernanda? De público, eu assisti, deixar a pessoa bem brava. Vai lotar isso aqui. Olha aí, só chamar, viu? Opa! Tá chamada já. Considere chamada. Tá chamada já. Mas a dissertação dela, por sinal, Fernanda, se eu falar alguma coisa errada, você me fala, tá? Ela fez em termos bem práticos, né? Ela fez uma ligação de um ativo, botou um sensor na luminária, ligou com o modelo BIM, através de rotinas de Dynamos, né? E o Arduino, e ela conseguia ter dados daquela luminária, daquela lâmpada, quando era ligada, quando era desligada, né, no modelo, e saber se estava falhando, se estava ativa, enfim, foi mais fantástico esse trabalho dela. E esse case que eu trouxe para vocês quase intimada. Esse último case que eu trouxe para vocês tinha isso, tinha muito IoT, de sensores a cada metro, a cada 2 metros nesse prédio. Imaginei isso mesmo, né? Ele captava todo tipo de informação. O Bruno aqui completando. Bruno, pode falar, viu? Temperatura ambiente era controlada pela quantidade de pessoas em cada sala. Olha só. Com isso você pode otimizar o uso de ar-condicionado, né? Exatamente. Iluminação, direta e indireta. Acústica, que a Roberta falou aqui comigo também. Cadê a acústica desse prédio? Tinha, Roberta, nem inventa. Olha só, Rafael, compartilhando aqui um bocado de informação. Pesquisas do Canadá. Tá show, Rafael. Vou baixar aqui para ver. Vamos baixar isso aqui tudo aí. Adoro o Cambim. O Cambim tem vários cases legais mesmo. Muito bom. Porque essas coisas todas também, voltando a essa coisa de assuntos que se interligam, a gente vai compreendendo esse macro que o BIM traz para a gente, né? A gente, às vezes, tem uma visão focada na nossa área de atuação. Quando você vê outros assuntos, você vê que, de fato, as coisas todas, elas estão interligadas, quer a gente queira ou não. Né? Porque você falou de custo, você falou de internet das coisas, a parte da própria modelagem, quer dizer, o modelo tem que ter características, tem que ter cumprido requisitos, né? Então a coisa vem da base
que é fazer o modelo, né? E para você fazer esse modelo, você tem que preencher esses requisitos. A gente teve aqui o Leonardo Manzioni falando da 19650, né? No fundo, significa que nós precisamos aprender a pedir, e pedir para quê? Né? Exatamente. Então, veja que, devagarzinho, a gente vai fechando todos esses circuitos e a gente tem essa visão macro desse ciclo da construção, que é uma figura muito repetitiva, né? A abrangência do BIM, né? Aquela ovalzinha com os predinhos, e a gente começa a entender como é que tudo isso aí está interligado, né? E a ligação disso é a informação, né? Exatamente. É aquelezinho do BIM. Né? Na verdade, BIM é informação, BIM é banco de dados, né? É um grande banco de dados. Né? Olha, o Antônio, sobretudo a manutenção preventiva, podemos saber qual a utilização de cada equipamento, a manutenção pode passar a ser quase automática. Exatamente, chega de manutenção corretiva, né? Vamos trabalhar com manutenção preventiva, exatamente. Você vê essa série de coisas que o pessoal está comunicando aqui, trazendo uma realidade mais pé no chão, nosso condomínio, nosso prédio, nossa casa, né? Veja a possibilidade, que também eu sempre tenho tentado fazer esse link, comentar com os convidados, com o pessoal que está participando, da possibilidade de atividades profissionais que se abrem com o BIM. Você fazer um levantamento do que está aí para fazer gestão. O nosso Marcel Capia fez o levantamento de todas as pontes da Marginal. Foi. Né? Uhum. E foi um trabalho puxado, né? Mas um trabalho incrível que ele fez. Porque, e fundamental, né? Fundamental. Fundamental. Porque precisou acontecer uma bobagem, né? Exatamente. Perceber a necessidade. A importância. Exatamente. Então, a gente está sempre correndo atrás do rabo. Né? Então, a possibilidade de você, sabendo de tudo isso, ter a informação, e se você não tem a informação, você gerar essa informação para fazer gestão. Isso é uma atividade, eu acho que o que tem de prédio aí que precisa fazer manutenção, muito. Em hospital, em shopping. Então, universidades aeroporto. Né? E, por exemplo, eu fiz o orçamento do Museu do Ipiranga, veio uma equipe italiana para fazer a nuvem de pontos do prédio. Só que o arquiteto não soube usar, porque não conhecia nada de modelagem nem de BIM. Ele conseguiu, o máximo, puxar no SketchUp, mas não fez nada com isso. Então, a gente não pode mais ter esse tipo de coisa. Nós precisamos corrigir esse tipo de falha. Ainda tem muito caminho a andar, né? Mas a gente está andando bem, tá? Essas trocas de informações aqui. Por isso é muito importante essas iniciativas que nem a Testes de BIM, para a gente começar a trocar essas informações, a importância dessas informações, né? E conversar com todo mundo. Ô, Luiz. Boa noite, Antônio. Acho que o Antônio precisa sair. É uma questão cultural, Luiz dizendo. Eu acho que isso muda quando você mostrar quanto isso impacta em economia. Por isso, eu me pergunto, Luiz, a gente está te esperando na próxima Testes de BIM com o resultado dessa economia. Você tem um encontro marcado conosco. Meu Deus. Mas é verdade, a gente só pensa nisso mesmo quando mexe no bolso. Né? É sempre uma atitude reativa. Eu não sei se isso é no mundo, mas aqui no Brasil é sempre uma coisa reativa. Né? Então, acho que a gente tem oportunidades, a gente pensa no BIM sempre só como modelagem. Olha aí, tem uma turma, o Ziggurat, que vai ser comigo sobre o BIM para... Olha aí. É que tem uns aluninhos meus aqui. Né? Ótimo, é isso aí.
Inclusive, 2 grupos diferentes. A Ademir é de um grupo e o Luiz é de outro. O único problema é que ela vai cobrar na avaliação, tá, meninos e meninas? Gente, eu tentei ao máximo não dar spoiler para vocês, viu? Tem muito mais coisas na disciplina do Master. Acho bom vocês verem a reprise, fazerem anotações aí em seus cadernos. Olha o Ricardo, esses cearenses são crânios. Tive aula de Lincolnshire com Bruno Mota. Ricardo, não só cearense, mas a família Mota. Né? O Bruno é meu irmão. O Bruno Mota estará aqui dia 16, falando sobre Lean Construction. Sobre Lean. Vai ser uma outra apresentação sensacional, tenho plena certeza. Isso. Então, e temos também o Patriarca. O Patriarca está aqui também. Inclusive, eu acho que você deveria convidá-lo também para um texto de BIM, ele tem muito a contribuir. Pois é, doutor Ricardo, olha, ia ser show, a gente podia fechar março com a família Mota. Não, março é o que não deixa ele fazer, tem muita Mota já em março. Muito Mota, né? Muito nepotismo, né? É muito nepotismo, não dá certo. Mas também fica aqui a minha intimação, quer dizer, o meu convite, doutor Ricardo. Vai ser uma honra receber o senhor, viu? Então, eu acho que essas conversas, realmente, eu acho que elas abrem o entendimento. É muito mais do que o modelo. O modelo é importante, claro, ele é a base de todos os trabalhos que a gente desenvolve, de todas as especialidades, de todos os Ds, né, Paula? Que está meio bagunçado aí, mas pedagogicamente, didaticamente, pode ser interessante para fazer uma apresentação, né? Eu sempre gosto de falar, porque, principalmente aqui no Brasil, eles ainda estão usando muito essas dimensões em comunicação de editais, de licitação, de carta convite, né? Ainda tem, tanto LOD como DES. E não custa nada, né? A gente situar quem está ouvindo onde que a gente está falando. Em 2019, eu e um colega fizemos um projeto piloto para a nossa empresa, que seria modelar uma clínica para o nosso cliente básico, arquitetura, instalações de climatização elétrica, implementar o UBIM, massa. Mas, infelizmente, a minha antiga empresa não se interessou e o cliente gostou. Mas não queria investir. Pronto, de graça, relógio, né? É isso que é duro, né? Mas o pessoal não entende que isso não isso é um investimento. E um investimento que tem um retorno a médio prazo, né? A gente precisa calcular esse valor de retorno, esse ROI aí desse investimento, né? A gente também, essa é uma leitura que a gente não está habituado a fazer. A gente precisa investir para a gente ter um retorno, né? Exatamente, eu concordo, Guadalupe. Ele fala que acho que faltam cases com esses retornos. É por isso que é muito importante o Luiz voltar aqui com os cases, porque a gente vai ter esse retorno financeiro, mas seria muito bom ter esses cases no Brasil, né? Eu acho que pegaria mais o para convencer, daqui. Né, Paula? Eu vi também essa 10D para a indústria, né? Tem o pessoal a 10D. Da Habitável, né? Eu vi um post dos meninos, dos irmãos da Habitável, eu acho. Tem a 10D. Eu fiquei impressionada quando eu vi, gente, parem, tá bom, batemos o teto. Mas eles vão inventar mais. Se é um jeito de se comunicar, né? Assim, eu sempre falo, mas eu digo o que é que eu uso. Eu acho que nesse sentido, didaticamente, eu acho que pode ser interessante. O cara faz uma ligação lá qualquer. Isso. Eu acho que nesse sentido é válido, mas oficialmente, academicamente, nesse sentido, né, profissionalmente, eu acho que já caiu mesmo pelo que vocês têm quando dito, quando eu estou dando aula de 4D, né? Eu sempre falo assim, olha, é a simulação 4D ou simulação do sequenciamento construtivo, né, do processo construtivo. Aí eu fico sempre batendo nessa tecla, né, para ver se que é o conceito a gente vai mudando um pouco. Exatamente, é o conceito mesmo. Quase peguei meu acerto na empresa.
E fiz para o que acredito Ai, muito nisso, Guadalupe. muito bom. Me chama, Guadalupe, se tiver outra oportunidade dessa. Trabalhei antes com retrofit em hospitais e os benefícios são nítidos. Há muita alteração de uso, intervenções demais. É. Hospital, E obras imensas, né, universidade, Guadalupe? Obras imensas. demais. Bacana, gente. Que bom que vocês entenderam o centro, né, do problema que a gente tem e da solução, né, que já existe, né, a solução ela já existe, é fazer, não é fácil, né, não é simplesmente o botão do BIM, né, Não tem, né? encontrar o botão do BIM e avisa. Mas tem o caminho, né, Paula? Tem o caminho. Você mostrou o caminho que é possível. Tem né? o caminho. E cases que estão aí funcionando, trabalhando, né? O pessoal vendo que é possível, né? Exatamente. Obrigada, querida. Roberta, o hospital definitivamente deveria ser prioridade nesses casos, é verdade. Berta sabe bem, né, Berta? Cortou um dobrado também no teu assunto de mestrado, né? Guadalupe, muito obrigada, excelente, como sempre. Rosângela, escolha a dedo. Tenho a sorte de ter amigas incríveis, amigos e amigas incríveis, viu? A gente está sempre junto, né, Rô? É verdade, viu? Só tenho saudades da gente encontrar, viu? Fazer. Nem fala. Mas a hora que voltar isso, eu vou fazer um ao vivo. Pelo menos um, para todo mundo se conhecer aqui do texto. Aí vai ser gostoso, hein? Um texto de BIM ao vivo. Vamos fazer itinerante, aí ver o pessoal aí que tem de vários locais, a gente vai viajando. Olha que luxo. Já pensou? Muito bom. Fazer como é que chama lá? Um tour? Um turnê? Não, tem um road, qualquer coisa lá. Road trip? A Fernanda que é boa nisso. Então. Road trip. Faz em Brasília. Opa, vamos fazer em Brasília. Faz em Brasília, bora! Bora lá. Gente, dúvidas, comentários? Foi show, não foi, pessoal? Falei que ia ser bom. Avisei. O Rafa perguntando. Nossa, ótima pergunta. Sugestão de FM para obras lineares de infraestrutura? O tipo de gestão que tu está perguntando, Rafa? Que tipo de gestão para infraestrutura? Ferramenta? Rafa, o Dalux, ele funciona muito bem para isso, Dalux FM, o módulo de Dalux FM, tá? Nanda, se a Autodesk tiver alguma solução, tu fala aqui. Eu acho que o Arquibus também. Eu acho que, na verdade, todos funcionam porque você não importa o projeto, o que importa é a gestão. E a configuração que você dá para a tua necessidade. Exatamente, é o tipo da gestão, porque essas ferramentas, ela possui gestão de ativos, gestão de risco, gestão de informação, gestão de projeto. Então, acho que o tamanho aí vai depender do... olha a Fernanda falando, para saneamento, Inovise, Fernanda? Liguei o micro. Querido aí, ó. Olha aí, Autodesk aí. Inovise. Obrigada, querida, maravilhosa. Inovise. Recém-adquirido pela Autodesk, olha só. Legal, hein? Primeira mão aqui para vocês. Olha aí, spoiler já. Spoiler pesado aqui. Dá uma olhada, Rafa, nesse Inovise aqui. Mas foi o que eu disse. Modelo 3D já referenciado. Sim, todos são. Assim, a maioria, pelo menos, eles se preocupam muito com essa parte de GIS dentro da ferramenta. Então, porque você sabe que não se faz nada se não tiver referenciado, nenhum estudo, nenhuma eficiência, nada, nenhuma simulação. Então, acredito que a maioria vai ter essa preocupação. Já está o link aí para a gente conhecer a ferramenta. Oi, Carol, fica a dica aí, hein? Olha, o pessoal que tá atrás de tema para TCC, para começar a apresentar uma proposta aí para tema de mestrado, olha quanta coisa foi conversada aqui, gente. Olha que rico, que riqueza foi essa conversa, com tantas participações, né, com tanta informação trazida pela Paula e o pessoal também conversando. Aqui, ó.
Perfeito, Beta, exatamente. Você tem uma prefeitura, por exemplo, né, que você quer gerir os ativos, né, na tua cidade, manutenção, enfim. O GIS é importante para isso também, perfeito. Muito bom. Olha só, cliquei aqui no link do Inovais, incrível, viu? Manutenção de ativo, saneamento, inteligência artificial, Uau! esgoto, Para água, infra gente. mesmo, hein? Maravilhoso. Amei essa dica também. Bela aquisição, hein, Nanda? Muito legal. Show. Muito bem, queridos. Aqui da Roberta, já lemos aqui. Paula, foi um show. Agradeço mais uma vez. Não podia ser diferente disso, né? Imagina. Foi o que eu disse na chamada nas minhas redes, imperdível, né? E eu acho que abriu uma série de possibilidades aí, de entendimentos, né? Deu muitas dicas, né? Agradecer o pessoal também presente aqui, tivemos um público também muito bacana, colocando ideias, debatendo, participando. Isso é muito rico para todos nós, né? Isso aqui, como a Paula falou no começo, tem uma finalidade de levar conhecimento, claro, conhecimento de qualidade com quem sabe fazer, né? Mas principalmente abrir uma grande conversa, né? Para que a gente possa realmente passar conhecimento e compartilhar conhecimento, né? Porque todos nós estamos aprendendo juntos, todos nós ensinamos e todos nós aprendemos, né? Deixa eu ver, chegou mais uma mensagem. Ademir, obrigada pela sua presença. Obrigada, Ademir. Eu queria agradecer a todos os participantes, muito obrigado. Muito obrigada pela presença. Queria destacar, pedir licença a vocês, destacar a presença da Lorena, da Nanda, né, do Dr. Ricardo, do Bruno e do Rafael Rigoni também, que é um querido. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E uma presença também, deixa eu ver se ela não foi embora, da Natália Fantato, que foi minha aluna na Engenharia Civil lá em Campinas. Muito contente de você estar aqui, viu? Espero que você esteja bem e venha mais vezes, viu? Toda terça eu estou por aqui. Ô, Nanda. Gente, se nada mais tivermos, agradeço imensamente, Paula, a todos vocês. Lembrando, essa live está gravada, hoje eu me lembrei, na verdade vocês me lembraram, e vai ser disponibilizada na próxima terça-feira no canal do YouTube do Terças de BIM, e vai ficar por 24 horas. E aí, de quando em quando, vamos juntar uma quantidade de terças de BIM aí, vai ser um intensivão, né? Um final de semana para vocês maratonarem terças de BIM. Né? Bota no Netflix, que o pessoal tudo vai maratonar. Nossa, menina, vamos maratonar. Isso aí, Guadalupe, tá bom? Gente, muitíssimo agradecida pela presença.